Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais uma oração. Antes da gente começar a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todos os dias quando eu entrar aqui em oração, vocês serão notificados pelo YouTube. Não se esqueça. É importante vocês deixarem aqui o joinha para que o YouTube entregue esta oração para mais e mais pessoas serem abençoadas com o poder da palavra do nosso Senhor. Amém? E o poder da palavra desta manhã se encontra em Juízes 16, 17. Descobri-lhe todo o coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus. E desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraquecia, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro e entregaram em sua mão. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado da primeira vez. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus d'água, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Até aqui. Que poder de palavra tremendo. E o que o Senhor vem nos falar através desta palavra? A mãe de Sansão era estéril, e o anjo do Senhor apareceu e disse para ela: agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora guarde, pois, tudo o que eu vou lhe dizer. E os anjos, após ter concebido a ela, ter entregado aquela profecia para ela, ela não sabia como seria aquela criança, como eles iriam lidar com aquele filho. Então ela foi e contou para o seu esposo Manoá a profecia que o anjo havia dado e entregado para ela. E Manoá foi e clamou a Deus e pediu para que os anjos os visitassem novamente quando estava próximo já de Sansão nascer. E logo que Sansão nasceu, então os anjos apareceram novamente para ele no campo, e falou com sua esposa que ela não poderia cortar o cabelo de Sansão, nunca cortar, que no cabelo dele não poderia passar a navalha. E Sansão foi crescendo, e quando ele já era adulto, eles certamente falaram para Sansão que ele tinha que guardar aquele segredo e não contar para ninguém. Então o anjo do Senhor falou para ela: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então o que Deus falou para ela? Que não passaria navalha na cabeça de Sansão,
porque ele será o meu nazareu, e ele começará a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Então aquele era o destino de Sansão: lutar pelo aquele povo, proteger aquele povo da mão dos filisteus. Mas Sansão, ele era muito jovem e ele começou a frequentar prostíbulo, a se embebedar, a se embriagar e a fazer muitas e muitas coisas. Até que ele conheceu neste prostíbulo uma prostituta que se chamava Dalila. E quando ele conheceu Dalila, ele se apaixonou por Dalila. E então apareceu os filisteus e ofereceram muitas moedas de pratas para Dalila descobrir qual era o segredo, de onde vinha a força de Sansão. E então Dalila começou a fazer as perguntas para ele. Mas antes disso, primeiro ela fez com que Sansão tomasse a confiança nela e que Sansão se apaixonasse por ela. E então ela pegou e começou a fazer as perguntas, e ele nas 3 vezes se recuou em responder. Mas ela usou de sentimentos e disse para ele: como eu vou ter certeza de que você me ama se você não abre para mim verdadeiramente o seu coração? Então Sansão se comoveu com aquilo que ela falou para ele. Eu fico aqui imaginando, deve que naquele momento ele falou assim: nossa, acho que ela quer que eu dê para ela uma prova de amor, contando a verdade. Ele confiou tanto nela que ele foi e abriu o seu coração e contou para ela de onde vinha a sua força. E ele falou para ela: se alguém cortar as minhas tranças, o meu cabelo, as minhas forças vão embora. E quando ele falou isso para ela, ela o embebedou, fez amor com Sansão, e ele ainda dormiu nos braços dela. Ela levantou e foi e chamou os soldados. E quando os soldados chegaram, eles chamaram alguém para cortar as tranças de Sansão. Ela entrou com aquele homem foi e rapou o cabelo de Sansão. E ela falou novamente aquelas mesma frase: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele achou que ele ainda estava com a força e respondeu para ela: e eu os vencerei novamente. Mas mal sabia Sansão que naquele dia ele não venceria, porque ele já estava sem as suas tranças, porque ela havia o apunhalado pelas costas. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer até a Gaza e amarraram-no com 2 candeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E até que o cabelo da cabeça de Sansão começou a crescer novamente. Mas os filisteus mandaram pegar Sansão e levar Sansão para ver eles festejando a alegria de ter pegado e descoberto de onde vinham as forças de Sansão. Então eles pediram para que os filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Mas quando Sansão estava ali, Sansão, antes de entrar, pediu para que colocassem ele entre 2 colunas. E Sansão, sem seus olhos, sem enxergar, então clamou a Deus: Senhor Jeová, peço-te que lembre-se de mim pela última vez, devolve a minha força
agora, só esta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Então abraçou Sansão as duas colunas, no meio que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com suas mãos direita e numa com a sua esquerda. E disse Sansão: morra eu e os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram ali mortos mais pessoas do que todo o tempo que ele ficou ali protegendo os filisteus. Naquele dia morreu muito mais gente do que antes havia morrido. Então o que o Senhor vem nos falar através desta palavra, é muito forte isso. Quando o Senhor te predestina algo, quando o Senhor te pede para guardar algo, você não pode muitas das vezes nem contar para a pessoa que vive do seu lado, nem para a pessoa que às vezes dorme com você. O Senhor vem nos falar através desta passagem de Sansão sobre confiança. Maldito o homem que confia no outro homem. Sansão confiou na mulher que deitava com ele, que dizia que o amava. E ela simplesmente vendeu o segredo de Sansão. E foram lá e arrancaram de Sansão a sua força. Mas quando eles prenderam Sansão, e Sansão ali preso naquele dia, que ele clamou a Deus pela última vez, para que o Senhor devolvesse a ele a força. Todos esqueceram que na verdade a força de Sansão não vinha do seu cabelo, mas sim de Deus. E Deus o honrou fielmente naquele dia. Então cuidado em quem você confia, em quem você tem contado os seus segredos. Nem todas as pessoas que te dizem eu te amo, eu estou do teu lado, o que der e vier, querem o seu bem. Aqui nesta história de Sansão nós percebemos que se ele tivesse obedecido às ordens de Deus, ele tinha um enigma, mas ninguém conseguia decifrar aquele enigma. Era somente ele que sabia, e a mãe dele com o pai. Mas ele se abriu para quem ele não deveria se abrir. E muitas das vezes, muitos de nós fazemos isso. Achamos que podemos contar com pessoas que a gente não pode contar. Então vigie e cuidado para quem você conta, para quem você se abre. Porque tudo aquilo que está no seu coração é para você guardar para você às vezes. Tem coisas que Deus não quer que você conte, para que não venha te atrapalhar lá no final. Então aprenda com os erros de Sansão. Nunca revele a ninguém aquilo que o Senhor entregou somente a você. Amém? Deus, eu te agradeço, Espírito Santo, pelo dia de hoje. Te agradeço por estar aqui agora, Pai, engrandecendo, exaltando o teu santo nome e pregando a tua palavra. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. A honra é tua, a glória é tua. Deus, eu não conheço as pessoas que vão entrar nesta oração. Eu não sei o que elas têm passado. Eu não sei em quem elas têm confiado, em quem elas têm acreditado. Mas o Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Olhe pela vida de cada uma delas, Pai. Ensina elas a guardar segredo e confessar somente para Ti. O Senhor fala através da palavra, através da história de Sansão, que nós não podemos nos revelar e confiar em qualquer pessoa, porque a pessoa que ele achava que o amava, a pessoa que deitava do lado dele, foi a pessoa que entregou o segredo dele.
Deus, que nós venhamos enxergar a nossa volta, que nós possamos ter clareza, Pai, das pessoas que caminham conosco, das pessoas que dizem ser amigos e às vezes podem estar tramando contra a nossa vida. Ó Espírito Santo, toma em tuas mãos as nossas atitudes, as nossas decisões e nos livra de todo o mal, de tudo aquilo que não provenha de Ti, Pai. Que nós não venhamos ser vendidos e nem enganados pelas pessoas que andam à nossa volta. Eu te peço neste dia de hoje, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, pela luz do dia, por estar aqui agora falando. Obrigada pela vida do meu filho, pela vida do meu marido. Obrigada pelo emprego do meu marido, pela saúde do meu filho, pela minha saúde. Obrigada, Pai. Tome cada vida que aqui está, Espírito Santo. Que nenhum de nós venha a ser enganados e nem confundidos com tais coisas que estão aí fora. E nem com os que andam e rodeiam sobre nossa volta. Arranque, Espírito Santo, todo impedimento, toda agonia, tudo aquilo que não provenha de Ti neste dia de hoje. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Amém? Graça e paz, amados. Mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite. Não saia da oração sem compartilhar e sem deixar aqui o seu joinha. É importante vocês fazerem isso para que o YouTube entregue esta oração, para que mais e mais pessoas recebam o poder da palavra de Deus e sejam transformadas. Amém? Mais tarde eu estarei aqui com vocês. Graça e paz. Que o Espírito Santo do nosso Senhor envie os anjos para acampar ao nosso redor, para nos guardar e nos proteger neste dia de hoje, nos livrando de toda armadilha, de toda inveja, de toda falsidade, de tudo aquilo que não provenha dele, em nome de Jesus. Amém?